Fala, seu aluno, tudo bem? Fala, seu monstro. Bom, nesse vídeo eu vou trazer para vocês aí uma resolução que a gente vai aprender a aplicar uma equação diferencial de segunda ordem, ok? Espero que vocês gostem, espero que vocês aprendam. E antes de mais nada, antes da gente começar a resolver, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, aperte o sininho para que o YouTube entenda que você está gostando do canal, está gostando dos vídeos e possa receber aí notificações de novos vídeos, ok? Sem mais delongas, vamos resolver, vamos aprender a aplicar uma equação de segundo grau em uma questão de física, valeu? Então vamos lá. Bom, a questão fala o seguinte: uma massa de 20 gramas está suspensa de uma mola vertical cuja constante é de 2.880 dinas por centímetro e está em equilíbrio. Bom, se essa massa está verticalmente, então ela está presa aí a uma superfície, né? Onde nós temos aí uma mola, onde teremos aí essa massa, que eu vou colocar ela de forma de um quadrado, né? Presa a ela aqui. Pronto, e aqui nós temos a massa, né? Vou colocar quilograma. Pronto. Ixi, ficou feio. Vou colocar a massa, mais fácil. Pronto, nós temos aí a nossa massa, certo? Que está presa aí por essa mola, verticalmente, né? E está em equilíbrio. Está em equilíbrio, certo? Agora a questão fala que a massa é então, a partir desse ponto de equilíbrio, a massa é posta em movimento, distendendo-se a mola 3 centímetros a partir de sua posição de equilíbrio. Ou seja, dessa posição aqui até aqui, nós temos aí 3 centímetros, certo? Que é justamente a partir do ponto de equilíbrio. Ou seja, se ela descer mais, se esse é o equilíbrio, se ela descer mais, significa que ela vai aumentar o seu espaço, né? Onde nós temos aqui um certo X a partir do equilíbrio aí, que é justamente aqui nos 3 centímetros, certo? Bom, se ela vai estender mais, vou criar aqui uma ilusão. Imaginamos que ela estendeu até aqui, né? Certo? Imagine aí que ela estendeu mais um certo X aí de distância verticalmente para baixo. Desculpa. Então, ela é posta em movimento, distendendo aí a partir do ponto de equilíbrio, 3 centímetros, certo? A partir da posição de equilíbrio, liberando-se a massa com uma velocidade inicial de 10 centímetros. Então, quando ela é liberada dessa posição para essa, ela é liberada com uma velocidade inicial aí, certo? De quanto? De 10 centímetros por segundo, ok? Então essas são as informações que a gente precisava para entender o que está ocorrendo aí nessa questão, ok? Bom, logo, a gente precisa analisar agora, para a gente tentar aplicar uma equação de segunda ordem, para encontrar o que a questão pede. A questão pede: determine a posição da massa nesse instante aqui, ó, em que ela é deslocada, partindo do equilíbrio, certo? Determine a posição da massa no instante t. Agora a questão fala que não há força externa e nem existência do ar. Ok, essas informações são necessárias. Vamos imaginar, para a gente saber aí quais são as forças que estão atuando sobre o corpo. Vamos imaginar aqui um diagrama do corpo livre, onde nós temos essa massa e existem algumas forças atuando sobre esse corpo. Primeiro, nós temos a mola aí, certo? Que quando ela desce,
a tendência que a mola tem é usar a força restauradora para voltar para o ponto inicial, certo? Então nós vamos ter aqui uma força restauradora, que eu vou chamar de K, constante da mola, X, certo? Que é o nosso espaço. Temos aí, oposta à força restauradora, a força peso, ok? Força peso, que é simplesmente a força da gravidade, né? Atuando sobre esse corpo. E temos aí também a nossa força de atrito. Qual a força de atrito? Simplesmente a velocidade multiplica aí uma certa constante, né? A velocidade aí que multiplica uma certa constante, ok? Bom, então, sabendo as forças que estão atuando sobre esse corpo, a gente pode tentar encontrar a equação partindo do princípio da superposição. O princípio da superposição nos diz que a força resultante atuando sobre um corpo nada mais que a força 1 mais a força 2 mais a força 3 e aí sucessivamente, se houverem, né? Se houver mais forças aí, consequentemente. No entanto, nós só encontramos 3 forças atuando sobre esse corpo. Então a gente pode dizer que a força resultante atuando sobre esse corpo, a força 1 eu vou chamar de P, que é a força peso. Temos aí no sentido oposto, negativo, a força de atrito, que é a constante velocidade. E temos aí no sentido oposto também a nossa força restauradora, né? Que é a constante elástica, constante da mola, multiplica aí o espaço, ok? Bom, agora, sabendo que a força resultante, segundo a lei de Isaac Newton, princípio fundamental da dinâmica, nós sabemos que a força resultante ela é igual a massa vezes aceleração, certo? Isso é algo que nós não podemos esquecer jamais, esse princípio, né? Vou até grifar, ok? Então, se a gente sabe que a força resultante é massa aceleração, simplesmente eu vou colocar aqui massa aceleração, que é igual a isso aqui, ó. É igual a isso aqui. Certo? Ok. Logo, podemos simplesmente passar todas essas constantes, essas forças, para o outro lado da igualdade, onde vai nos restar apenas uma força resultante, que será a força peso. Então, fazendo essa manipulação matemática, nós temos aqui que a massa aceleração, mais, né, já que está passando para o outro lado, a constante velocidade, mais a constante elástica que multiplica o espaço. E isso aí vai ser igual a minha força peso, né? Minha força peso, ok? Bom, agora, o que percebe é que nós estamos próximo de uma equação característica de segunda ordem, né, diferencial. Como é que eu faço? Bom, se eu tenho uma massa aqui e eu quero deixar apenas a derivada segunda do espaço, eu vou pegar tudo, dividir tudo isso aqui, ó, dividir pela massa, certo? Dividir pela massa, onde nós vamos ter aqui
onde nós vamos ter aqui, nós vamos ter esse dividido com esse, essa massa com essa a gente corta. Então nós temos aí apenas a aceleração mais a constante da velocidade que multiplica a massa vezes a velocidade, mais a constante elástica que multiplica também a massa e multiplica o espaço da função origem, né? E isso é igual ao nosso P, nossa força peso. Nossa força peso, ok? Bom, agora, levando essa equação para outra página, nós vamos ter o seguinte: o que eu percebo aqui é que a aceleração é a minha segunda derivada do espaço, onde eu posso dizer que d2s em relação, como eu estou trabalhando com x, vamos dizer que o espaço é x, né? Para não complicar. Em relação ao tempo, mais constante velocidade por massa, a função, a velocidade é a nossa primeira derivada, né, do espaço em relação ao tempo, mais constante elástica constante da mola pela massa que multiplica a nossa função originária. E isso aqui vai nos dar justamente a força peso, que eu vou chamar de uma força aí que está atuando sobre o corpo. A força em relação a x. Certo? Ok. Lembrando que a gente dividiu tudo por m, né? A força também ela é divisível por m, né? Então a nossa equação tem essa cara aí. Para simplificar, eu vou chamar x' 2, x duas linhas, x uma linha e simplesmente a original aí, certo? Então eu vou dizer que isso aqui é o nosso x duas linhas, para ficar mais simples, mais c massa que multiplica x' 1 mais a constante sobre a massa que multiplica aí a originária. E isso, uma força externa sobre a massa. Certo? Agora a gente chegou onde queríamos chegar. Então nós temos aí a nossa equação diferencial de segunda ordem montada. Certo? Vamos até grifar. E aí nossa EDO de segunda ordem. Bom, agora vou pegar ela aqui e vamos resolver nossa questão de fato, certo? Lembrando que essa é a equação. Para resolver, nós precisamos encontrar a nossa equação característica. Como a questão fala que determine a posição da massa no instante t, ou seja, ela quer a posição no instante t, essa posição aqui, quando o corpo ele é distendido, né? A questão fala que não há força externa nem resistência do ar, logo, a nossa equação a gente pode simplificar. Se a velocidade, aqui é o nosso atrito, a velocidade do ar é o atrito, não tem atrito, nem força externa, então a gente elimina ali a força. Logo, a nossa equação ela vai ser simplesmente x duas linhas mais constante da mola pela massa que multiplica a função originária. E isso igual a zero. Ok? A nossa equação característica ela vai ser, como aqui eu tenho x duas linhas
eu vou ter lambda 2 na 2, mais nosso termo independente, né? Que é simplesmente K por M, e isso igual a zero, já que a nossa equação é homogênea, né? Certo? Bom, agora, para encontrar a nossa raiz da nossa função, da nossa equação da posição, que é a questão que é que a gente encontre, uma equação que nos dê a posição em um certo instante, nós temos aqui que lambda ao quadrado é igual a menos K sobre M. Logo eu percebo aí que a nossa raiz vai ser negativa, e uma raiz negativa a gente tem que fazer o cálculo do número complexo, certo? Então nós temos aqui que lambda vai ser simplesmente, como é o quadrado, isso aqui tem duas raízes, mais e menos K sobre M. É isso. Então aí a gente tem a nossa raiz. Para a gente encontrar a nossa função, a gente tem que dizer que a nossa equação característica ela vai ter essa cara aqui, ó. Ela vai ter essa cara, ó, onde x em função do tempo vai ser igual a Euler elevado a alfa, que multiplica o tempo, né? Que multiplica constante 1, cosseno de beta, que multiplica o tempo, mais a constante 2, que multiplica o seno de beta t. Então essa é a equação característica aí dessa nossa função que nós estamos calculando, certo? Bom, fazendo o cálculo aqui do nosso lambda, para a gente saber quem é o nosso beta e quem é o nosso alfa, a gente tem o seguinte aí, que lambda vai ser igual a mais ou menos a raiz de menos K. Quem é K? A constante da mola, que a questão fala que é 2.880, dividido pela massa, né? A massa daquele corpo, nós temos 20 gramas aí. Como a constante da mola está em centímetros e a massa em grama, a gente pode deixar dessa forma, certo? Ok? Fazendo esse cálculo aí, lambda vai me dar mais ou menos a raiz de menos 144, certo? Menos 144. Deixa eu colocar aqui melhor. Me dá 144. O menos, né? Isso aqui vai ser igual a mais ou menos a raiz de 144 positivo, trabalhando com números complexos. 4 positivo, que multiplica a raiz de menos 1, certo? E aí, posso dizer simplesmente que meu lambda, minha raiz, ela é mais ou menos 12. 12 quem? Isso aqui é meu número imaginário, meu número complexo. Vou chamar de I. Certo? Então aqui o meu lambda ele é igual a mais ou menos 12i. Ok? Vamos circular. Isso aqui é importante pra gente.
Então encontramos a nossa raiz. Agora, com a raiz encontrada, a gente sabe quem é o nosso beta e o nosso alfa, como ele não aparece, vai ser igual a zero. Então, pegando aqui a nossa equação característica dessa posição, da posição que a mola estendeu, né? Levando para outra página, nós vamos usar bastante ela. Nós temos aqui o seguinte. Pegar também o nosso lambda, né? Nós temos o seguinte aqui, ó. Fazendo as devidas substituições, nós temos que x em função do tempo, ele é igual a e, como alfa é zero, vezes t, que multiplica a constante 1 vezes o cosseno de beta, que é 12t, mais constante 2 vezes o seno de beta, que é 12t também. Isso aqui é a nossa função da posição, certo? Lembrando que o Euler está multiplicando 0t vai dar zero, e qualquer valor, qualquer número real multiplicado elevado a zero é igual a 1. Tudo isso aqui multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Logo, a nossa função da posição, nossa equação, ela é encontrada quando eu digo que x em função de t é igual a isso aqui, ó. Tá aqui dentro. Ok? Então a gente acaba de encontrar a nossa função posição, né? Nossa equação da posição. Porém, precisamos aí, para encontrar a função, a posição em um certo instante, t, precisamos da nossa constante 1, certo? Constante 1 e nossa constante 2. Como a gente vai encontrar esses valores? Bom, grifando aqui nossa equação encontrada, como que a gente vai encontrar esses valores? Bom, vamos lá. Vamos lá. Sabendo que a questão nos deu que a massa então posta em movimento, distendendo-se a mola em 3 centímetros a partir da posição de equilíbrio, ou seja, a partir da posição de equilíbrio, ela está em 3 centímetros. Ou seja, quando o tempo é zero, que é quando ela começa, né, a partir de zero, a posição dela é 3 centímetros quando o tempo é zero. Concorda comigo? Então a gente vai dizer o seguinte, que x de zero é igual a 3 centímetros. Ok? Bom, sabendo isso aqui, a gente pode simplesmente substituir esse valor dentro da nossa equação. Nós sabemos que x de zero é igual a 3. E quando x é zero, quando t é zero, né, o tempo é zero, o nosso cosseno, botando zero aqui e multiplicando 12, cosseno vai ficar cosseno de 0 grau, mais a constante 2, que multiplica aí o seno também
de 0 grau, certo? E sabendo que seno de 0 é 0, logo isso aqui a gente já elimina, né? Constante 2 vai embora. Cosseno de 0 é 1. O que nos resta é o nosso C1. Logo, eu consigo determinar que x de 0 é 3 e o nosso C1 é igual a 3. Então, quando o tempo é 0, a nossa constante 1 ela é igual a 3. Então, eu acabo de encontrar aí a minha constante 1. Ok? Agora, para encontrar a constante 2, veja se você concorda comigo. Para encontrar a nossa segunda constante, se aqui eu tenho a função da posição, como que eu encontro a constante 2? Bom, a nossa questão ela fala o seguinte, que de sua posição de equilíbrio, ela é liberada, a massa é liberada com uma velocidade inicial de 10 centímetros para baixo. Ou seja, na posição de equilíbrio onde o tempo é 10, onde o tempo é 0, na posição de equilíbrio onde o tempo é 0, ela tem uma velocidade inicial. E a velocidade inicial é nada mais que 10 centímetros por segundo. Concorda? Ok. Então a gente sabe isso aí. Que a posição inicial ela é 10 centímetros por segundo. Só que aqui a posição não é velocidade. Como que eu digo que a minha velocidade inicial é igual a isso aqui? Derivando. Se eu sei que o espaço, a velocidade é a derivada, a primeira derivada do espaço, então isso aqui, ó, é a derivada dela. A derivada do tempo 0 é igual a 10 centímetros inicial, né? Logo, eu preciso derivar a minha função do espaço para encontrar a velocidade. Então, utilizando a regra da cadeia aqui, ó, derivada de dentro pela de fora, a gente vai ter o seguinte: eu sei que o cosseno vai me dar um menos seno, e lá de dentro vai me dar um 12. Então eu tenho 12C1 que multiplica o seno de 12t. Certo? De 12t. Mas, da mesma forma, a derivada de fora pela de dentro. Eu sei que aqui vai me dar um cosseno, e o 12 também ele aparece. C2, que multiplica o cosseno de 12t. Ok? Logo, eu sei que agora eu tenho no meu tempo zero, a minha velocidade inicial, que é 10 centímetros por segundo. Então posso dizer que x de 0 é igual. Esse 12 aqui eu posso colocar em evidência, né? Certo? Então eu tenho 12 que multiplica aí menos C1 seno de 0 grau, que o t aqui é 0, né? Ó, isso é a derivada, né? T é 0 mais C2 cosseno de 0. Certo?
Bom, isso aqui vai me dar, eu sei que a derivada de x quando o tempo é zero é 10 centímetros por segundo. Isso vai ser igual. O seno de zero é zero. C1 some, desaparece. O cosseno de zero é 1, vai ficar apenas o C2. Então eu vou ter 12 por C2. Logo, C2 é igual a 10 por 12. Consequentemente, simplificando por 2, C2 é igual a 5 por 6. Certo? Então aí a gente encontra a nossa constante 2 que precisávamos, né? Nossa constante 2. Agora, como a gente tem a segunda constante e a primeira constante, né? Constante 1, a constante 1 e a constante 2, nós podemos simplesmente montar a nossa equação que vai nos dar uma posição em um certo instante t. Ok? Num certo instante t. A nossa equação, nós temos ela aqui, ó, né? Nossa função primária, certo? Colocando suas funções, suas constantes no lugar, nós temos a nossa posição t é igual a constante 1 é 3, certo? Reaproveitando aqui, ó. Nossa constante 2 ela vai ser 5 por 6. E aproveitando ali também da nossa equação, certo? Nós temos aí a nossa função, nossa posição da massa em um certo instante t. Para saber a posição, basta apenas colocar um tempo que você queira e aí você vai encontrar a nossa posição da massa quando ela é distendida pela mola dentro desse x aqui, certo? Então é isso aí, galera. Essa é a nossa equação da posição da massa em um certo instante t. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, me ajude que eu lhe ajudo. Então, essa foi a demonstração, foi a aplicação da equação diferencial de segunda ordem. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus, boa sorte, valeu monstro, até mais.